Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lipcast. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos no nosso terceiro e último episódio da trilogia sobre posicionamento e imagem. E para fecharmos com chave de ouro, estamos com o nosso querido amigo, psicólogo, professor, Bruno Carim, que vem aqui, um expert no que tange a posicionamento e imagem, e com o Edu, meu sócio, irmão, parceiro, e exploraremos este lado sobre o viés de empreendedorismo e de empresariado. Sejam muito bem-vindos, senhores! Bruno, prazer de ter aqui hoje, cara, de verdade. Diretamente de Goiás. De Goiás. Diretamente de Goiás. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande poder estar com vocês. Nós nos conectamos ali no mês de outubro do ano passado e dali para frente a gente iniciou uma jornada que continua, uma jornada sobre posicionamento, sobre imagem e sobre se colocar devidamente no mercado. E quando a gente pensa em posicionamento, é muito interessante a gente abranger a nossa percepção sobre o termo posicionamento. Afinal de contas, fala-se muito em posicionamento de imagem, mas pouco se entende sobre o posicionamento de imagem. Fala-se muito de forma restrita, pensando naquilo que é mais imagético mesmo. Foto de perfil, uma foto que vai compor alguma postagem, algum criativo, alguma coisa nesse sentido. E não, o posicionamento de imagem, ele transcende em muito isto. Na verdade, quando a gente pensa em posicionamento de imagem, o retrato, aquilo que é realmente imagético, é só uma parte do processo. Eu costumo dizer que é a cristalização do processo. É preciso mudar algumas coisas, é preciso ter uma estratégia, é preciso ter uma intencionalidade e assim mostrar isso tudo por meio de imagem. Mas de nada adianta apenas a imagem, é preciso ter esta intencionalidade. E até, Bruno, para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, para os nossos seguidores, por que para nós da Lip foi importante trabalhar essa questão da trilogia, né, de posicionamento e imagem. Hoje, quando nós falamos de um negócio, né, como a Lip, por exemplo, né, o nosso negócio, eu e o Edu aprendemos nos últimos meses, eu diria, cada momento na vida do empresário é um grande aprendizado, né? E nós entendemos o quão importante é a imagem, né, para você vender melhor, para você apresentar o seu produto melhor, para você vender o seu serviço melhor. E aí, nós começamos, né, pessoal, essa trilogia lá com o nosso amigo Eran, falando o mago dos óculos. Depois viemos para o Jaime, o alfaiate, que morou em Londres, né, estudou bastante isso. E todos eles estão conectados, inclusive com o Bruno. E encerramos com chave de ouro com o Bruno, o qual eu e o Eduardo também temos um trabalho, que depois a gente super indica para vocês. É um trabalho que ele faz conosco, de posicionamento e imagem. E que, óbvio, não tem como mudar a cara do Eduardo, a minha, mas tem como melhorar um pouquinho, né? E não só a cara, mas a alma, né? O espírito e o posicionamento. Então é isso que a gente também quer transmitir para quem nos ouve, né? Nossos clientes, nossos futuros clientes, ou amigos, ou empresários. Ou curiosos, né? E essa é a ideia. O quão importante é essa questão de imagem. Certo, Edu? É isso aí. Bom, começando nossa primeira pergunta, fala para nós, Bruno, um pouco como que você começou esse negócio, o que é a sua empresa, né? O que é isso? Eu vou vender posicionamento e imagem, como funciona isso, né? De uma maneira mais tangível para quem está nos ouvindo, que o cara sempre pensa no CNPJ, no negócio. O que é isso? Legal. Então, na verdade, essa não é a minha primeira formação. Eu estudei inicialmente Direito, me formei primeiro em Direito, me capacitei no universo jurídico, prestei concursos, trabalhei muitos anos, quase 2 décadas, e durante um tempo eu conjuguei as duas profissões. Lá atrás, lá em 2005, está completando 20 anos que eu comecei com a fotografia, e eu comecei a fazer trabalhos mais numa pegada de... Eu não gosto muito do termo, mas para sermos bem pontuais, uma pegada mais de hobby. E isso avançou tanto que eu abri mão de um cargo público, eu pedi exoneração, depois de quase 2 décadas trabalhando na área jurídica, meio que abrir mão daquilo que se fala de estabilidade, de segurança, de salário todos os meses, da vida boa de um servidor público, que não é boa, mas enfim. E fiz isso para trabalhar com imagem, com fotografia, com imagem. Inicialmente eu trabalhei com fotos de eventos, casamentos, 15 anos, formaturas. Temos uma empresa que trabalha com formaturas. Legal. E no final de 2019, eu já contava com 40 anos e já casado, e eu vi que os meus finais de semana estavam ficando nos eventos.
E isso não era inteligente, não era agradável, não era saudável para a minha vida física, para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual e para a minha vida enquanto casado com a Lara, minha esposa. Então, no final de 2019, eu decidi mudar de nicho, não queria mais fazer eventos. Foi aí que eu pensei, poxa, vou fazer o quê? Aí me veio a ideia de trabalhar com retratos, porque eu sempre gostei de retratar pessoas. Já fotografei moda, já fotografei produtos, já fotografei coisas do tipo, mas pessoas sempre me agradou muito. E aí, no início de 2020, a gente teve aquela situação horrorosa da pandemia, e isso meio que corroborou com a minha decisão de não fazer eventos, porque não era possível ter eventos. Então, eu falei, vou estudar retratos, lockdown, aproveitei para estudar, e conheci o termo posicionamento de imagem. E aí eu comecei a estudar retratos, e em 2021 eu conheci o João Mena. No final de 2022 eu me conectei com ele. A partir de 23 nós nos conectamos de uma forma muito bacana, muito interessante. A gente tem trabalhos juntos, trabalhos em comuns, trabalhamos num contexto, né, num ecossistema, e isso evoluiu de uma tal forma que hoje eu sou especialista em retratos e posicionamento de imagem. Só para a gente fazer um link com a minha primeira abordagem, quando a gente pensa ali no posicionamento de imagem, novamente, não reduzamos a nossa percepção àquilo que é só a fotografia, só o retrato. A primeira grande percepção que a gente tem sobre posicionamento de imagem é quando sobre a capacidade que você precisa ter de ocupar um lugar na mente do seu público-alvo. Legal. Em um meio, em um mundo, em uma época de muita concorrência, no sentido de número, claro que a grande maioria não faz um bom serviço em todas as áreas, mas é muito importante você ser lembrado. E o posicionamento, ele implica nisso. Já que você ocupa um lugar na mente do seu público, você consegue ser lembrado por ele quando for solicitada a sua presença, o seu serviço, enfim. Outra percepção muito interessante, não se trata apenas, esse eu já falei, não se trata apenas de retratos, mas ser intencional e autêntico. Isso para mim é muito importante. O que significa ser intencional? O que significa ser autêntico? É você ter um propósito, é você ser estratégico e é você respeitar a sua verdade. E por fim, eu gosto muito da ideia de posicionamento, é o alinhamento entre a palavra e a imagem. Em uma época de redes sociais, é muito comum a gente assistir uma pessoa e ela ser outra na vida real. É muito importante que haja um alinhamento entre o que é visto e o que realmente é. Por isso que eu sempre falo, o posicionamento precisa sair de dentro para fora. Em linhas gerais, é isso. Muito bom. E isso, né, também tem muito a ver com as empresas, que normalmente as empresas são essa tangibilidade do posicionamento dos sócios. Eu acredito muito nisso. Sim. Né? Então, se você tem uma pessoa desorganizada, sua empresa não tem como ser organizada. Se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro de maneira descontrolada, sua empresa vai ser uma empresa também desse jeito. Com certeza. Eu e o Edu temos aqui uma frase na LIP, né, que a gente fala para os nossos clientes que quando a empresa está bem, financeiramente, os sócios sempre estarão bem. Né? Então, quando a empresa é organizada, tem caixa, tem dinheiro, ou paga os funcionários, não tem problema, o cara vai estar bem. Mas o contrário pode acontecer também. O revés é verdade. Se o sócio pode estar muito bem financeiramente e a empresa não. Né? E esse é um caminho muito perigoso. E é uma questão de tempo que isso acaba afetando o sócio, né? É de curto prazo. Exatamente. Né? E a gente tem muitos casos, eu diria que a grande maioria do empresariado brasileiro, por uma questão cultural, é isso. Vamos sugar as empresas ao máximo, a gente tira o máximo de dinheiro possível, tá tudo bem, tem grana, e aí quando vem uma maré ruim, né? E onde isso tem que tomar muito cuidado, né? E aí até para o público que nos assiste, que pensa em posicionamento e imagem, eu acho que isso é muito importante. Assim como na nossa vida pessoal, a empresa tem altos e baixos. E no momento de alto, normalmente as pessoas tendem, né, a se posicionar alto, e tá tudo bem, faz sentido. Né? Tem até a frase, quem é tubarão nada com tubarão, ou sentar na mesa com os grandes, para a gente ser grande também. É importante. Mas tem momentos que a empresa vai passar por recaídas, faz parte de uma vida corporativa, né? E aí entra a importância de você estar muito bem posicionado, não mudar o seu posicionamento no momento de crise, né? E, obviamente, com esse posicionamento, como você bem colocou, ter congruência com as atitudes da pessoa. Perfeito. E Legal. Pode ir, Edu. Bruno, hoje quem é o público-alvo do seu trabalho? Assim, você tem falado, não, o meu público-alvo
São os empresários, ok, mas são só os empresários ou não? Não. O meu público hoje, depois de um trabalho bastante profundo que eu fiz, principalmente nos últimos 2 anos, de me reposicionar, porque eu passei a transmitir uma outra imagem de mim mesmo, da minha própria entrega, e passei a entregar, a mostrar para o meu público que de fato eu faço e como que eu faço, e mais do que isso, os resultados que eu alcanço. Hoje eu trabalho basicamente com grandes empresários, médicos, advogados, que são muitas vezes empresários dos seus hospitais, dos seus consultórios, dos seus escritórios, e empresários como vocês, mas basicamente são pessoas que entendem de fato a importância do posicionamento sob todas essas óticas que eu trouxe há pouco para vocês. Não apenas imageticamente falando, mas principalmente como possuindo uma intencionalidade. E para que ter essa intencionalidade? Para que ter toda essa situação narrada aqui? Porque o bom profissional, ele precisa ser o quê? Inevitável. Eu penso num empresário X de uma área tal, eu preciso de um empresário X de uma área tal, bom, eu lembro do fulano, porque ele está bem posicionado, porque ele se tornou inevitável na minha mente. Então, grandes profissionais, pessoas que entenderam o jogo, a importância de não pensarem só na imagem, mas na postura, na vestimenta, como o Jaime falou muito bem, acessórios, como o Eran falou muito bem. E outra, isso é tudo muito subjetivo, não é objetivo. Quando eu retrato, quando eu faço uma direção, faremos isso muito em breve, eu não fico falando, põe a mão no queixo, cruza os braços. Isso é muito raso, isso é muito objetivo. O que eu faço? Eu começo a conversar com o meu cliente, claro, conversamos por horas a fio, por reuniões pretéritas antes da sessão, mas ali no momento da sessão eu conduzo, eu crio, eu trago uma atmosfera que eu proporciono ao meu cliente a possibilidade dele realmente ser aquilo que ele precisa ser perante o seu público. E não somente perante a minha câmera. Ademais, o retrato ele precisa transcender aquele momento. O retrato ele precisa ser atemporal. Então você vai colocar naquele retrato a alma. Exato. Ou o seu posicionamento. Muito mais do que alma. Em que sentido muito mais do que alma? Claro, a alma é muito amplo, né? Mas não somente aquilo que é almático, mas também aquilo que traz de estratégia e de intenção. Porque não basta ser tão subjetivo. Por um belo retrato, pensando ali no registro da história daquela pessoa, ok. Mas falando aqui de uma estratégia de mercado, de bom posicionamento, de ser o profissional inevitável, aquele que não tem como a pessoa não pensar nele, é preciso ter outros elementos. Por isso que vem toda a questão simbólica, por isso que vem toda a questão da intencionalidade mesmo, o que pode entrar nessa imagem, o que não pode, o que deve entrar nessa imagem, porque afinal de contas, isso é o que vai conectar aquele profissional com o seu público. Alma, sim, mas pontos objetivos que tragam ali informações, comunicações para conectar com o seu público. E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta seja muito subjetiva, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Por exemplo, eu nunca pensei em trabalhar a minha imagem. Nunca pensei. Certo. Né? Mesmo depois de abrir a Lip, tanto é que a gente já conversou isso algumas vezes, se você pegar a nossa imagem da inauguração da Lip, se eu sou um cliente, eu jamais faria negócio comigo mesmo. Horrível, né? Péssimo, né? E aí a gente vem tentando mudar isso. A sua opinião, você acha que uma pessoa, imagina só o Eduardo de 25 anos atrás, que nem imaginasse ter a Lip, mas o Eduardo que no momento da carreira dele, ele precisou trabalhar, obviamente. Você acha que se o Eduardo se preocupasse com esse posicionamento, o Eduardo de 20 anos atrás, ele poderia ter evoluído a carreira, né? Nesse ponto da carreira e chegar na inauguração da Lip e ser já um cara quase que pronto em termos de posicionamento, o quanto isso é importante para a carreira? Porque quando a gente fala de carreira, cara, basicamente todo mundo tem uma carreira, né? No mercadinho tem da esquina, trabalhar, exatamente. Então, o quanto isso é importante, cara? O que você acha sobre esses Ótima pergunta. devaneios da minha cabeça? Bom, primeiro, não é tão subjetiva.
porque você sabe que você mesmo já respondeu essa pergunta. Mas sem sombra de dúvidas, se houvesse ali uma preocupação do Eduardo de 20 anos atrás, com certeza a posição hoje seria outra, sem sombra de dúvidas. Por quê? Existe digamos assim, este ambiente do posicionamento que inclui aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Aquilo que é verbal e aquilo que não é verbal. Imagem verbal, não verbal, a gente pensa em postura, compostura, até o perfume. Olha que interessante isso. Até o cheiro que nós exalamos, o perfume que a gente usa, nos posiciona. Legal. Interessante isso. Bem ou pro mal, né? Sempre. Sempre o posicionamento ele vai ser por lado positivo ou lado negativo. Por lado de ascensão ou de declínio. Legal. Sempre. Mas vários aspectos. Por isso que eu comecei falando, não se trata apenas de retrato. Até o perfume, até a forma como você corta o seu cabelo, até o desenho do meu óculos, por exemplo. O meu óculos ele é redondo. Ele traz acessibilidade. Falava com o Eran hoje, coincidentemente eu falava com o Eran hoje, eu estava lá no escritório com ele, e ele falava, Bruno, incrível, você combina muito com óculos redondo, mas você precisa ser um pouco mais agressivo. Ele me falava isso, eu sei disso, só que não está na hora ainda. Não chegou o momento. Eu sei que a hora que eu preciso usar um óculos mais tipo o do Rafa, por exemplo. Existe uma estratégia. Existe uma intencionalidade, existe uma estratégia. Mas sem sombra de dúvidas, Eduardo, se houvesse essa preocupação lá atrás, o resultado seria diferente. O Eduardo estaria... Não estou falando que seria mais feliz ou não. Isso a gente não tem como apurar. Sim. Mas, e eu digo por mim, da importância. Porque até... menos de 2 anos atrás, existia um Bruno. Eu não estou falando de 20 anos, como você citou. Eu estou falando de fevereiro. Vamos pensar em junho. Junho de 23 foi o marco. Foi quando eu realmente falei, bom, o jogo está totalmente errado e eu preciso me posicionar assim, assim, assim. Aí eu comecei a aplicar em mim o que eu aplico hoje nos meus clientes. Aí o jogo virou. E não é uma questão de aumentar preço. Hoje em dia, as pessoas acham que se posicionar é só aumentar preço. Faz parte do processo, mas não é apenas aumentar preço. Mesmo porque existem 3 formas de precificação, né? A mais inteligente, mais eficaz é simplesmente aumentar e trabalhar. Aí não é só aumentar, mas mostrar para a sua audiência que não é mais 1, mas 10. E por que é 10? Porque eu entrego 10. Porque o meu público percebe 10. Ele tem a percepção de que não vale só 1, vale 10. Legal. Então... eu sou prova disso. Eu comecei a fazer movimentos neste sentido. Se eu tivesse feito isso 20 anos atrás, meu amigo, eu não tenho condições nem de dizer como é que seria hoje. Mas, sem sombra de dúvidas, não é subjetiva, é muito objetiva sob a ótica de que importa e impacta muito. É aquela máxima. A primeira impressão, ela importa, ela fica, ela como é que fala? A primeira impressão é a que fica, que o pessoal fala, sim, né? É o ditado. Mas, de fato, para você transmitir essa boa impressão, você precisa ter essa intencionalidade. E se eu transmito uma boa impressão, eu abro portas. E se eu abro portas, eu alcanço novos níveis de resultados. Legal. E eu já sei a resposta, né? Mas nunca é tarde, então, para se investir nesse posicionamento. Absolutamente nunca é tarde. Eu já tinha uma percepção, eu comecei a estudar retrato e posicionamento em 2020, mas eu entendi a fundo mesmo e comecei a aplicar em mim de verdade, porque eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo. Uhum. De 20 a 22, eu fui mais um retratista. De 22 para frente, eu já me tornei um autor, uma pessoa especializada em posicionamento. Eu já tinha ali, eu apliquei em mim, eu fui o meu case de sucesso inicial, e eu estava com 42. Então, eu não era um jovenzinho da internet de 20 anos de idade. Sim. Nunca é tarde. Legal. Absolutamente nunca é tarde. Ótimo. Quando você fala, Bruno, da pessoa, quando ela tem um posicionamento dela e se coloca, as pessoas lembrarão dela através daquele posicionamento, tende a recordar daquela pessoa pela maneira como ela se posiciona, sempre fica gravado, né, no consciente da pessoa. A gente no mundo corporativo chama isso de network, né? O network numa linguagem mais simples, que é o quê? Né? Network não é só você ter uma agenda com um monte de contatos, mas é quando a pessoa entra no negócio, sei lá, e ela sabe, eu preciso de alguém que conheça esse assunto. Cara, é aquela pessoa.
porque eu já tive algum assessment com essa pessoa no passado, e ela foi muito boa naquilo, e eu me recordo dela. Então, onde eu quero chegar com isso? Que não adianta só o cara ser muito bom tecnicamente, adianta, você vai recordar muito bom desse cara tecnicamente. Você é o Eduardo, um cara mais focado em tributos. Eu tenho algum assunto de tributos, poxa, o Edu é o cara que pode me apoiar para tirar essa dúvida. Mas se eu tenho outro contato, que é o Edu, e mais uma pessoa que consegue se posicionar melhor, né, uma pessoa que se posiciona, a maneira de falar, a maneira como você colocou de enxergar, a maneira de se vestir, né, e eu estou no negócio de 4 dígitos, de 6 dígitos, né, da minha empresa, automaticamente eu vou pensar, né, não só no técnico, mas a maneira como essa pessoa se posiciona para tirar minha dúvida e apoiar. Um exemplo claro, né, eu tenho um negócio lá no Rio Grande do Norte, a gente foi contratar uma agência de publicidade para fazer o nosso negócio. Apareceram muitas agências, apareceram as agências, pessoas que tem uma empresa, que é só a pessoa, né, não sei, um profissional liberal que começou a tocar isso. A gente não pode errar. Precisamos contratar uma coisa de peso. E a gente contratou uma agência de peso. Erramos também, porque os caras pisaram muito na bola. Mas eles se posicionaram, e o arquétipo, não sei, a imagem que eles usaram, né, nos convenceu a falar, é mais caro, mas a gente corre o risco de não errar. Né? E no fim, não foi como a gente imaginava. Né? Ainda estão lá, mas não é como a gente imaginava. Eu acho que isso também apoia muito o profissional que está nos ouvindo, se ele quer aumentar o ticket dele, o valor dele, o produto dele. Além dele, obviamente, aumentar, ele tem que trazer essa imagem por detrás para ratificar esse posicionamento dele, como você bem colocou, que não é só aumentar preço. Né? Exato. Legal. Exatamente. E você tem algum case, Bruno, pra gente, para quem está nos ouvindo, case, eu digo, de pensando no mundo corporativo, do empresário, ou algum exemplo de algo que o cara teve uma virada? Né? A gente tem o nosso amigo Aljon Mena, que também trouxe os exemplos dele, você mesmo, que você comentou. Mas tem algum que você consiga deixar isso mais tangível para quem está aqui nos ouvindo, do quão importante é? Eu diria aqui na nossa linguagem de business, que a sua imagem, o seu posicionamento é uma geração de equity também. Sim. Né? Você gera equity para o seu negócio em que você está inserido, o seu posicionamento. Exato. Não, eu graças a Deus, tenho um número muito bom, que são 100% de satisfação dos meus clientes, desde que eu me coloquei como uma autoridade no posicionamento de imagem. É claro que eu não posso expor nomes por uma questão contratual, claro. Mas, por exemplo, eu me recordo de uma terapeuta, e ela não é a médica que eu falei mais cedo, não é o advogado, mas me veio à mente o caso dela, em que ela me respondeu falando que não deveria chamar apenas posicionamento, porque a vida dela foi transformada. Legal. Então, se a pessoa teve a vida dela transformada, obviamente ela consegue absolutamente tudo que ela realmente se esforçar para alcançar. Tenho vários advogados, vários médicos, e eu tenho um carinho muito especial por um escritório específico lá de Goiás. E tem um carinho porque eu fui aluno de algum dos advogados, dos sócios fundadores, e também todos eles ficaram assim, muito impactados. Todos eles ficaram realmente muito... eles ficaram impressionados, porque já tinham um escritório de quase 2 décadas, mais de 2 décadas, e eles já tinham feito várias sessões de retratos, mas eles não tinham feito um trabalho mais profícuo e mais estratégico e mais intencional, né? E vários outros casos, vários outros médicos, mas, enfim, graças a Deus, 100% dos meus clientes são muito satisfeitos. E eu não posso deixar de falar um pouco mais sobre mim, porque eu realmente sou um case de sucesso muito interessante, e te ouvindo na fala anterior, eu me lembrei, e isso eu nunca comentei com ninguém, que quando eu tinha meus 2014, meus 34 anos de idade, eu tinha decidido por sair do meu cargo público. Eu era servidor do Poder Judiciário do Estado de Goiás, e ali em dezembro de 2013, um magistrado, um juiz, me liga: Bruno, preciso falar com você, você pode vir aqui no gabinete e tal? Eu falei: ô fulano, eu não posso, mas na terça, que eu ia fazer uma viagem, ia voltar na segunda, na terça eu passei no seu gabinete. E olha só como que o posicionamento, ele está em absolutamente tudo, que é estar bem posicionado, que é ser lembrado. Eu havia assessorado esse magistrado cerca de 10 anos antes. Nossa. 10 anos, uma década depois, ele se lembrou de mim. Ao chegar no gabinete dele, ele já foi falando o motivo do nosso contato. Ele queria que eu voltasse a ser assessor dele. Eu falei: fulano, mas eu decidi por sair.
Eu não vou continuar no Tribunal de Justiça. Ele, não, pelo amor de Deus, não sei o quê, papapá, me convenceu. E o que mais chamou a minha atenção foi ele abrir um armário, sabe aqueles armários de serviço público de metal? Sim. Ele abriu assim e me mostrou 2 pilhas de currículo. Tinha ali cerca de, sem exagero, tinha ali cerca de 200 currículos. Que ele tinha feito nos últimos meses diversas entrevistas para nomear um assessor jurídico. E ele não havia conseguido. Depois de tanto tentar, ele lembrou do Bruno Carim, que havia sido assessor dele 10 anos antes. Isso é ser bem posicionado. Legal. E você faz isso com apenas uma boa imagem? Tinha uma década que ele não me via imageticamente. Eu estou falando de 2013, não tinha as redes sociais que nós temos hoje. Então, isso é estar bem posicionado. E às vezes quando me perguntam, qual que é o seu diferencial? É a luz, é não sei o quê? Porque às vezes ainda vão muito na parte só do retrato, né? Esses dias para trás eu respondi numa caixinha, o meu maior diferencial é a minha idade. É a minha experiência de vida. Legal. Desde muito jovem eu lido com pessoas. Meus pais tinham um comércio e eu lidava com pessoas, atendendo. Até sofri um calote quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Fiquei super decepcionado. O pessoal chegou lá, era uma videolocadora que tínhamos. Contei essa história para vocês? Não, para mim não. Eu tinha 8 para 9, na verdade. A gente tinha uma locadora de fitas VHS. E ali, num determinado dia, eu estava atendendo, meus pais estavam envolvidos com outras situações, e eu fui atender esses clientes novos, na época de fazer ficha com caneta, com fichariozinho mesmo e tal. E fiz a ficha deles, o cadastro deles, e eles escolheram uma pilha de filmes, de fitas VHS para levar. E era possível fazer pagamento na entrega, 8 anos de idade, fiquei super feliz, porque meu pai me pagava uma comissãozinha. Beleza, levaram os filmes. Meu pai ficou impressionado e preocupado. Mas quem são esses, não sei o quê? Eu falei, não, tá tudo certo. Tá, moral da história, no dia da entrega, não entregaram. Aí um dia depois, não entregaram, ligamos, não atendeu, fomos no endereço, ninguém morava ali, eram ciganos. Puxa. Eu com 8 anos de idade, eu levei um golpe, que pra mim aquilo foi uma punhalada no coração, porque eu falei, poxa, eu tô aqui lidando com as pessoas, então desde muito jovem eu lido com pessoas. E a melhor forma de você posicionar, ajudar pessoas a se posicionarem, é entender sobre pessoas. Depois eu fiz direito, que me ajudou muito, e depois a própria fotografia. Então, graças a Deus, 100% dos meus clientes são satisfeitos, todos eles com excelentes resultados, todos eles com altíssimo grau de empenho e, enfim, várias outras coisas nesse sentido. Legal. E não posso terminar isso aqui sem dar o meu depoimento no Bruno, né? Assim, o Bruno foi um cara extremamente importante, né, na minha vida, né? Pode parecer até exagero, mas eu me lembro que numa das nossas reuniões, há pouco tempo, inclusive, né? Me recordo muito bem. A gente entrou na reunião, o Bruno olhou pra minha cara e falou, você não tá bem. Eu falei, cara, não tô bem, né? E eu realmente não estava bem. E aí ele, com toda a sua experiência, né? Toda a sua trabalho com pessoas, né? Exato. Parou ali, né? A gente parou o nosso lado contratual do serviço e ele foi quase um psicólogo para mim, né? Falou, cara, já passei por isso, né? Fiz isso, cara, tenta fazer isso. Legal. E aí depois de tudo aquilo que não estava no nosso escopo, zero, né? Ele ainda começou a passar mensagens para mim. E aí, como que tá? Conseguiu? Não conseguiu? De manhã, à noite? Legal. Então, assim, isso pra mim, cara, foi assim, você não tem ideia de quanto foi importante pra mim, né? E aí quando eu olho e vejo, né, que a gente tinha um contrato que você poderia falar assim, não, vamos fazer, marcou reunião, vamos fazer o que tinha pra fazer e acabou, né? Não, você foi muito além disso, é o over-delivery que a gente fala, né? Não tava no contrato. Você não é psicólogo, você não é meu psicólogo, não estava ali para isso, né? Mas isso fez uma diferença, assim, tremenda na minha percepção do seu trabalho. Cara, foi uma coisa, assim, que eu jamais passei por uma situação dessa, de uma pessoa olhar e falar, cara, você está precisando de ajuda, vem aqui. E no final das contas não foi nada, né? Você me deu algumas dicas ali e que fez completamente diferença na minha vida, né? Então, desde então, cara, eu tô mais tranquilo, né? Tô mais feliz, inclusive, né? Obrigado, e esse é o meu depoimento. Seu trabalho foi sensacional. E nem era para ser seu trabalho, né? Muito bom. Bom, pra gente encerrar, a gente tá caminhando. Não vou poder falar nem um pouquinho. Pode, claro, desculpa, por favor. Ansiedade aqui. Eu
fico muito lisonjeado, e isso de verdade, do fundo do meu coração, sem demagogia nenhuma. É claro que a gente trabalha por uma vida material, sim, mas a gente não trabalha apenas por uma vida material. A gente trabalha por algo que transcende isso. Eu trabalho por uma vida espiritual. A minha fé, a profissão a fé que eu professo me conduz desta forma. E é exatamente por isto que eu trabalho. Não apenas para fechar um contrato com valores X, Y, Z, mas para conseguir, dentro do possível, respeitando a intimidade, a vida, a particularidade de cada pessoa, poder entregar algo além daquilo que a gente combinou. O contrato é só um papel. É isso. E quando a gente olha para ele, não é legal, né? E hoje em dia, para piorar, não é nem papel. É só uma tela fria que a gente assina digitalmente. Fico muito feliz e fico muito honrado por poder ter contribuído com o Eduardo. Não, legal. E mais a última coisa que eu quero falar sobre isso, e assim, como a gente professa a mesma fé, né? Somos cristãos. Sim. Eu te digo que você foi instrumento de Deus na minha vida. Graças a ele. Naquele momento você foi instrumento dele na minha vida. Amém. Valeu, obrigadão mesmo. Eu que agradeço. É isso mesmo. E o posicionamento do Bruno trabalha, né, na alma, aprende a ser melhor também, né? Como um cristão melhor, né? Com certeza. Propósito. Essa é a palavra. Bom, estamos chegando no fim. Bruno, se puder falar para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, para encerrarmos com chave de ouro, o que você diria para as pessoas, aquele tiro de bala de prata, é isso. São péssimas essas coisas. Enfim, aquela palavra mágica para a gente terminar, para as pessoas saírem daqui impressionadas. O que você falaria para elas? Eu diria, entre no meu Instagram, brincadeira. É isso aí. É verdade, depois a gente vai... nós vamos colocar o seu Instagram aqui também. Eu diria que, se você quer ter resultado melhor, cuide de você e preocupe-se com você. Preocupe primeiro com você. O nosso processo começou assim. Sim. Então, se você realmente deseja, e muita gente está sofrida hoje em dia, cara. É rico, é pobre, enfim, muita gente está sofrida em diversos aspectos. Se você realmente quer ter uma vida menos pesada, menos dolorida, cuide de você. Cuide daquilo que é seu. Depois você preocupa com outras coisas. Boa. É isso. Perfeito. Muito bom. Vamos encerrar, Edu? Algum ponto? Não. Se eu falar mais que eu vou chorar, aí vai ficar... Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Por nos prestigiar com chave de ouro para fechar essa trilogia aqui de imagem e posicionamento. Que Deus o abençoe muito. Amém. Que você tenha muito êxito, muitas bênçãos no seu negócio, né, Edu? Como Deus o tem utilizado como instrumento também na nossa vida, na vida da Lipe. E é isso, pessoal. Nós agradecemos vocês por mais um Lipcast. Acho que é o 8º Lipcast, né? E se não for agir, depois me corrige. É o 9º, tá? Ela tinha falado. É o 9º? É o 9º. O 9º Lipcast. Muito obrigado. E fiquem de olho que em breve teremos mais um Lipcast. Encerramos aqui nossa trilogia sobre imagem e posicionamento. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.